Olá pessoal, sou eu, Fernando, mais uma vez, aqui do blog Qualidade e Produtividade. Nessa videoaula nós vamos explorar um pouquinho as cartas de controle para o número de defeitos por unidade, né, que é a carta U, e também a carta de contagem de defeitos por unidade amostral, tá, que é a carta C. Desculpe, aqui no blog vocês vão encontrar nesses tópicos aqui, ó, 2.1.2, 4.8 e 4.9, tá? São os tópicos que falam aqui sobre as cartas de controle. Tem aqui um exemplo da distribuição de Poisson, nós vamos conversar sobre ela daqui a pouquinho, tá? Tem aqui também os limites de controle, tá? Para quem tiver interesse em saber como é que calcula aqui os limites de controle, né, da carta de controle do tipo de carta U e de carta C, tá? Então nós vamos começar aqui agora a falar sobre as cartas de controle para o número de defeitos, né? Cartas de controle para contagens, né, número de defeitos, estão muito relacionadas com a distribuição de Poisson, tá? Que é uma distribuição estatística aí que é uma, vamos dizer assim, uma adaptação da distribuição binomial, tá? Adaptada para eventos mais raros, né? Então aqui eu tenho alguns slides aqui para explicar melhor, né, os dois tipos de carta que a gente vai falar hoje, tá? Então a carta U é uma carta que mede o número de defeitos por unidade em cada subgrupo, tá? E a carta C é uma contagem de defeitos por subgrupo, tá? Então só lembrando que as cartas que a gente viu aí no vídeo anterior, carta do tipo P e NP, monitoram o número de defeituosos, né? Unidades inteiras defeituosas, né? E nessas cartas C e U, na verdade elas são contagens de defeitos em cada unidade, né? Ou em cada unidade amostral, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui um exemplo, ó, de uma placa de circuito impresso, onde você faz montagem de diversos componentes, né? Tem aqui diversos componentes SMD aqui montados em superfície. E qualquer um desses componentes aqui pode apresentar um defeito, né? Aqui no exemplo, aqui, por exemplo, ele está sem solda em um dos terminais, né? Esse é um terminal que tem solda. Esse aqui é o componente, provavelmente um capacitor, um resistor aqui. E aqui na ilha, ó, você vê que não foi depositada a solda, né? Ou a solda migrou para um outro local aí, acabou ficando sem solda, ou seja, ele não está, na verdade, soldado aqui na placa de circuito. Então você tem um tamanho amostral, né, de N componentes aqui, razoavelmente grande, né, e cada placa pode ter vários defeitos, né? Então um desses componentes aqui pode estar sem solda, então um outro aqui também. Isso pode variar, né, de circuito para circuito. Cada plaquinha aí que você produzir pode conter uma quantidade N de defeitos aí num espaço amostral M, né? E também um problema muito comum que acontece aqui nesse tipo de produção, por exemplo, na produção de placas de circuito impresso, é que muitas vezes a inserção dos componentes é feita, aí a solda, né, a refusão aqui da pasta de solda, ela é feita em mais que uma placa, né? Você tem o que a gente chama de painel, onde você tem 4, às vezes 6, 8, 10 placas aí por painel, e cada placa, né, tem esse número N de oportunidades. Então, uma unidade amostral, na verdade, é composta de 8, 6, 10 placas, e cada placa tem aí provavelmente seus 300, 400 oportunidades de defeito, né? Então fica bem grande o espaço amostral e acaba ficando difícil de fazer contagem de defeitos, né? Utilizando carta P, não P, né? Você acaba monitorando aí, se você monitorar com carta P, não P, você vai monitorar aí depois de um número grande de painéis produzidos com vários defeitos, né?
mas você consegue dizer se uma placa ou se um painel está defeituoso ou não, né? Mas a quantidade de componentes defeituosos por placa, né, você precisa utilizar aqui a carta C ou uma carta U, né? Muito bem. E aí, como é que eu sei quando eu tenho que utilizar a carta C ou a carta U? Na verdade, a carta U, ela monitora o número de defeitos por unidade em cada subgrupo quando o tamanho, né, do espaço amostral varia, né? Então, imagina que você produz vários tipos de placa de circuito impresso, né? E aí você precisa... Algumas placas têm 300 componentes, outras têm 320, né? São configurações diferentes. Às vezes placas diferentes, né, são produzidas na mesma linha, no mesmo dia, no mesmo turno de produção, com diferentes quantidades de componentes. Então você teria que utilizar a carta U, né, para monitorar o número de defeitos por unidade amostral, né. A carta C é utilizada quando você tem um tamanho constante, né, de espaço amostral aí, onde podem ocorrer as falhas, né. O número de defeitos por subgrupo quando o tamanho do subgrupo é constante. Então você vai produzir sempre um painel com 6 placas, por exemplo, né? E nessas 6 placas sempre você tem que ter necessariamente, vamos colocar aí como exemplo, 300 componentes. E aí dentro desses 300 componentes vezes 6 placas, né? São 900, 6, na verdade são 1.800 componentes que você tem que monitorar. Cada um deles que acontecer um defeito vai ser uma contagem de defeito dentro do espaço de 1.800 oportunidades, né? Tudo bem? Então é nesse cenário que você faz uso das cartas de controle do tipo U e do tipo C, né? Aqui tem um comparativo, né? É importante falar também que a principal diferença, né, entre as cartas P e NP, né, elas são baseadas na distribuição binomial, tá? Então o limite máximo, né, o limite superior de cartas P e NP, né? Então, por exemplo, eu estou lá contando, fazendo a contagem de defeituosos, né? Estou contando a quantidade de placas que saíram com defeito da linha de produção, né? O meu limite, eu tenho um limite natural, né? O número máximo de placas que saíram com defeito da minha linha de produção, né? Ele vai ser igual ou menor o número de placas que eu produzi naquele espaço de tempo, né? Então ele tem um limite natural. Já a distribuição de Poisson, né, é utilizada nas cartas U e C, elas não possuem esse limite natural, né? Então, dentro de um espaço amostral, né, dentro de um subgrupo amostral, a gente chama de unidade, né, amostral, não existe um limite máximo de defeitos que você pode encontrar, né? A distribuição de Poisson permite que o espaço amostral seja contínuo, inclusive, né? Não necessariamente você precisa ter 0 ou 1, você pode ter uma quantidade fracionada de defeitos. Então, por exemplo, às vezes, né, mudando um pouco o cenário, saindo do cenário de produção eletrônica para o cenário de produção de tecido, por exemplo, né? Então você pega lá vamos colocar aí, a cada 100 metros quadrados de tecido, você faz uma contagem do número de defeitos naquela superfície, né? Por exemplo, o número de manchas a cada 100 metros quadrados, né? Então você pode ter um número de 0 até o infinito de defeitos ali naquela área, né? Então a distribuição de Poisson ela é ideal nessas situações assim, tá? Ela não coloca um limite natural máximo, né? Porque você está fazendo contagem de defeitos, né? De não conformidades e não contagens de defeituosos ou de elementos não conformes, né? Se você estivesse utilizando a distribuição binomial, por exemplo, você teria que contar a quantidade de metros quadrados de, defe, defeituosos, né? Então, você não poderia contar o número de defeitos naquela superfície de tecido ou o número de defeitos naquela quantidade de componentes inseridos, tá? Então é isso. Eu acho que
fica elaborar mais que isso aqui, já entra mais no âmbito matemático da coisa, né? A distribuição de Poisson, ela se deve a esse senhor aqui, né? Simeon Denis Poisson, né? Então ela tem como parâmetro aqui a variável lambda, né? Que curiosamente é tanto a sua média como o seu desvio padrão, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o formato da curva da distribuição de Poisson. Então, aqui ele está plotando um gráfico de um histograma, né, da distribuição de Poisson. Você vai ver aqui nesse campo aqui, tem aqui a variável lambda, tá? Posso manipular aqui. À medida que eu aumento lambda, você vê que tanto a média, né, quanto a distribuição, a variação, né, a variância, né, aumenta também. À medida que eu me afasto do zero, ó, eu aumento o meu parâmetro lambda, não só a média, né, ela se afasta aqui, mas também a dispersão aqui, ó, do histograma aumenta, né? Então essa é uma característica da distribuição de Poisson, né, muito utilizada em taxas de variação, né? Então utilizada para modelar, por exemplo, também o número de ocorrências no espaço de tempo, né? Então você trabalha, né, comparando a eficiência de pessoal que trabalha com telemarketing, com atendimento a telefone, né? Então você quer saber quantas ligações, né, uma determinada pessoa atendeu durante o dia, né? Então você pega um período de 8 horas, né, que é o seu espaço amostral, sua unidade amostral, e monitora a quantidade de ligações que essa pessoa atendeu, né? Já uma outra pessoa trabalhou somente 6 horas, né? E você tem lá uma quantidade de ligações que ela atendeu. Para você poder comparar, né, o número de ligações médio que a pessoa é capaz de atender, você precisa utilizar a distribuição aí de Poisson, né? Ela é esse tipo de distribuição que vai modelar esse tipo de evento, e você pode fazer uso aí da taxa, né, de variação para modelar essa situação. Então vou pedir aqui para ele simular aqui, ó, a evolução à medida que eu aumento aqui o lambda, ó, você vê que a altura aqui da probabilidade, né, vai diminuindo, né? A dispersão vai aumentando e o evento vai ficando cada vez mais raro, porém o espaço aqui onde ele pode acontecer é maior, tá vendo? Então, esse é o comportamento da distribuição de Poisson, tá? Uma generalização da distribuição binomial, tá? À medida que eu me aproximo aqui do zero, nota que o ápice da curva aqui, né, o ponto máximo da curva aqui vai começar a subir. Ele começa a se concentrar mais próximo de zero. Significa que é ideal é uma distribuição ideal para monitoramento de eventos raros também, né? Então, um espaço amostral grande, baixa probabilidade de ocorrência, olha lá, ela começa a subir de repente e vai estourar lá para cima. Então, essa é a distribuição de Poisson. Esse senhor aqui que, né, os créditos dessa distribuição são dadas a ele aí. Tudo bem? Então essa é a diferença. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, ó, utilizando o Minitab, para falar sobre as cartas U, né? Então, ó, hoje o intuito é monitorar a contagem de defeitos por tamanho de amostra, né? Quando o tamanho da amostra não é constante, tá? Então eu utilizo a carta U, né? Vou remeter de novo aqui ao exemplo de um circuito, por exemplo, uma placa de circuito impresso, né? Onde você tem 110, vamos utilizar a título de exemplo. Isso é muito raro de acontecer, né? Ter 9 defeitos em 110 inserções, mas vamos colocar aqui, vamos supor que isso seja real. E você tem aqui a quantidade de defeitos encontrados, né? Você encontrou 9 componentes inseridos de maneira errada, né? Ou defeituosos, numa amostra de 110 componentes, ou seja, um painel aí com 110 inserções, né? Aí na amostra seguinte você tem 11 defeitos em 101 inserções. Então você vê que a taxa média aqui, né,
de, de defeitos observados pelo tamanho da amostra, né? É a taxa média aqui, né, que a gente chama, que é essa variável aqui, ó. Então, é a soma, né, da quantidade de observações dividido pelo número total de eventos aqui, ou oportunidades, né? Então, para fazer a carta de controle do tipo U, você vem aqui menu Stat, Control Charts, né, cartas por atributo, são contagens, né, o número de defeitos por unidade. Ó. Unidade aqui, na verdade, é unidade amostral. Né? Uma unidade amostral, na verdade, pode ter mais que um produto, por exemplo, ou mais que uma placa, ou mais que uma quantidade de tecido. Por exemplo, uma unidade amostral, na verdade, pode ser composta de 6 placas de circuito impresso, né? Porque isso forma um painel, né? Ou simplesmente uma definição, né? Então eu vou colocar aqui na variável a quantidade de defeitos, né? O tamanho de subgrupo eu vou colocar a amostra, vou clicar em OK e ele vai gerar a carta U aqui para mim. Note que a carta U ela monitora na verdade a proporção, né? A quantidade, a proporção média por unidade, né? Então eu divido sempre a quantidade de defeitos pelo tamanho amostral aqui e vou plotando os valores. Ó, eu coloquei aqui uma coluna, nada mais é do que o número de defeitos dividido pela amostra para fazer referência aqui aos valores, né, que estão colocados aqui na carta. Dá para adicionar aqui também, ó, você clica com o botão direito em cima do... Não sei se... Não dá para adicionar o valor. Mas vamos colocar aqui, ó, se você parar o mouse em cima aqui com o cursor 0,0818, é exatamente o que está aqui, ó, né? E aí, assim sucessivamente, você vai monitorando a contagem, né, por unidade amostral, né? Ele fala aqui por unidade, a gente pode confundir com unidade e peça, né? Uma peça pode ter, na verdade, é uma unidade amostral, é um grupo amostral, né? Um subgrupo de tamanho N com X oportunidades de defeitos aí, né? E aí aqui nós temos dois pontos especiais, ó. Você vê que o limite de controle varia, né? Ó, o limite de controle superior varia, logicamente que o limite de controle inferior aqui vai ser no mínimo zero, sempre, né? Não existe como fazer uma contagem de defeitos menor do que zero, né? Essa aqui é a linha média, né? Que é a quantidade média de defeitos que podem ocorrer, nada mais é do que a soma de todos esses defeitos aqui, dividido pela soma do tamanho amostral, vai gerar essa linha aqui, né? E aqui é para cada amostra você tem um limite de controle que é calculado dessa forma aqui, ó, tá? Que é U, né? Que é esse valor aqui, o valor médio, né? Menos 3, né? Que é o valor K aqui, é o valor de desvios padrão, né? Então é recomendado que se use o valor 3, que multiplica a raiz da média, né? Do valor médio aqui, sobre NI. Nada mais é do que a contagem de defeitos aí nos dados, né? Então é assim que você encontra para cada amostra aqui. Você vê que varia, né? A carta U é utilizada nesses casos aqui. Quando você varia o tamanho amostral para fazer a contagem de defeitos e monitora a proporção média de defeitos aqui a cada unidade. Você vê que ela variou bastante, depois estabilizou, né? Aqui. Mas teve dois casos especiais aqui, a amostra número 5 e a número 6, por exemplo, né? Estão com uma taxa de essas duas aqui, né, ó, uma taxa de defeitos muito grandes em relação ao tamanho, né? É que fugiu aqui do. Tudo bem? Então essa é a carta U, né? São cartas utilizadas para contagem, né, por unidade amostral. É por isso que chama U, né? Unit. Tudo bem? E eu vou fazer agora aqui, né? Nós temos um outro tipo de carta, que é a carta C, que é a contagem absoluta de defeitos por unidade amostral. Então vamos lá, Control Charts, né? Então tem aqui cartas por atributos.
carta C, né? Ele monitora o número de defeitos por subgrupo, né? Absolutamente. Então vou utilizar aqui, ó, eu já tenho, né? A diferença da carta U para a carta C é que é importante, né, quando você utiliza a carta U, que o seu tamanho de subgrupo seja constante, né? Você não é legal você ter o tamanho de subgrupo diferente, né? Até porque a carta C aceita como variável de entrada somente a contagem, né? E ela vai gerar os limites de controle aqui baseados na contagem aqui média, né? Então tem aqui uma contagem média de defeitos. Aqui eu coloquei, por exemplo, para ilustrar o caso, a quantidade de componentes, né, com defeito, né, inseridos errados ou com problema de solda, né, qualquer o defeito que seja, a cada 100 placas produzidas, né? Ou seja, já é uma quantidade mais razoável aí, mais aceitável, né? É um evento mais raro. Então, a cada 100 placas que eu produzo, né, eu tenho uma contagem média lá de 2.725 defeitos, né? E o meu limite superior de controle diz que até 7,67 não são eventos raros, né? Acima disso já é uma causa assinalável, que a gente chama aí. Tá? Então você tem aqui também os limites de controle, ó, logicamente zero aqui, né? E 7,67 acima, né? E note que ele faz a contagem mesmo em unidades de defeitos, ó, né? Apesar de estar um número decimal aqui, né? Com casas decimais aqui, ele vai monitorar a contagem de defeitos mesmo. Você vê que não tem aqui 2,5, 2,3, né? São números absolutos. Porém, a quantidade de defeitos que pode acontecer a cada 100 placas, né? Ela pode ser... ela não tem um limite natural aí, né? Superior. Então, essa é a diferença da carta C para a carta U, tá, pessoal? Então, é mais ou menos nesse sentido aí que a carta C é utilizada, né? A carta U também. Vou colocar as duas lado a lado aqui para fazer uma comparação, né? A carta U permite que os limites de controle sejam, né, variáveis por unidade amostrada, né? E a carta C também, né? Então, a cada 100 painéis aqui você vai ter uma quantidade de defeitos, né? A carta C, né, o tamanho da unidade amostral, né, ou do subgrupo tem que ser constante. Na carta U não precisa. Porém, para a carta U você precisa informar o tamanho de cada subgrupo aqui, né? Para a carta C você só precisa da contagem e aí o restante ele vai plotar para você. Tudo bem, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação aqui, né, das cartas U e das cartas C para quando elas são utilizadas, né? Deixe seus comentários, suas críticas, se tiverem dúvidas também as perguntas, tá? Muito obrigado e até a próxima aí.